Não era a primeira vez que Marlene servia Marcílio naquele salão tão elegante e silencioso, mas seria a última vez que ele a trataria como se não existisse, porque enquanto ele lia o cardápio, ela preparava as palavras que mudariam tudo. O restaurante Vila Dourada abria às 19 horas. Às 16h30, Marlene já estava lá. Não por obrigação. O turno dela começava às 16h50. Era por hábito, por aquele tipo de disciplina que não precisa de relógio para funcionar. Ela passava pela entrada de serviço, cumprimentava o rapaz da cozinha, que sempre estava mexendo no celular perto do depósito de gelo, pendurava a bolsa no armário de número 7 e vestia o avental branco, com o cuidado de quem coloca uma armadura antes de entrar em campo. Avental branco, sapatos pretos de sola de borracha, cabelo preso num coque alto e firme. Era assim todos os dias, há 2 anos. Antes do Vila Dourada, havia sido o Cantina Soberana, por 4 anos. Antes disso, o Bistrô do Parque, por 2. Antes disso, outros lugares que ela somava mentalmente quando precisava lembrar por que ainda estava de pé toda manhã e o que a mantinha caminhando. O salão do Vila Dourada tinha 23 mesas. Marlene sabia o número exato, porque nos primeiros dias de trabalho havia contado 2 vezes, em direções opostas, para garantir. Mesa redonda junto à janela sul, número 1. Mesa ao fundo, perto da adega climatizada à vista, número 23. Ela conhecia cada detalhe daquele salão, com a intimidade silenciosa, de quem passa mais horas num lugar do que em casa. Qual cadeira rangia quando puxada, qual mesa balançava, se alguém encostasse o cotovelo com força, qual janela deixava entrar uma corrente de ar fria quando a temperatura caía lá fora. Esse era o tipo de conhecimento que não aparecia em currículo nenhum, mas que separava uma profissional de alguém que apenas servia pratos e esperava o turno acabar. Naquela tarde, o salão cheirava a cera de carnaúba e lavanda fresca. A equipe de limpeza havia passado cedo. As taças de cristal estavam invertidas sobre os porta-copos de veludo escuro. As velas brancas aguardavam no centro de cada mesa ainda apagadas, e os guardanapos de linho estavam dobrados em formas precisas que Marlene reconhecia como trabalho de Dalva. Quem mais naquela equipe tinha paciência para dobrar tecido como se fosse origami? Havia uma quietude especial naquele salão vazio que Marlene apreciava. Era o único momento do dia em que o restaurante pertencia a ela tanto quanto a qualquer outra pessoa. Você chegou cedo de novo, disse Dalva, surgindo da copa com uma bandeja de saleiros de prata. Era uma mulher de presença sólida, cabelos grisalhos presos num coque baixo, olhos que sorriam antes da boca. Trabalhava como garçonete há mais anos do que Marlene havia estado viva e carregava esse tempo no corpo com uma espécie de orgulho tranquilo, sem ostentação. O Osvaldo vai acabar achando que você mora aqui. Osvaldo acha que a maioria de nós mora aqui, respondeu Marlene, ajeitando os cardápios de couro na estante lateral. E não está muito errado a respeito disso. Dalva colocou os saleiros no carrinho e sacudiu a cabeça com um sorriso frouxo e afeto verdadeiro. Aquele era o tipo de conversa que as duas tinham com frequência, não porque fosse propriamente engraçada, mas porque precisava ser dita em voz alta para não pesar em silêncio demais. Osvaldo Rego era o gerente do Vila Dourada. Um homem de 46 anos que andava sempre com um tablet embaixo do braço, camisa engomada e um sorriso que aparecia e desaparecia conforme a importância da pessoa à sua frente. Com clientes de alto valor, o sorriso era largo, demorado, acompanhado de leve inclinação de cabeça. Com a equipe de serviço era um sorriso de plástico fino e funcional, que cumpria o papel e sumia rápido. Com Marlene, raramente havia sorriso de qualquer espessura. Não era antipatia declarada, era algo mais fundo e mais insidioso, uma espécie de indiferença categórica que dizia, sem precisar de palavras, que ela era facilmente substituível. Marlene entendia o motivo. O Vila Dourada pertencia ao Grupo Valente, uma holding de entretenimento e gastronomia. Um dos sócios minoritários do grupo, o responsável pelo aporte financeiro, que havia reformado o salão 2 anos atrás, instalado a adega climatizada e trocado o piso por mármore italiano, era Marcílio Fabrício, o mesmo Marcílio que frequentava o restaurante regularmente.
O mesmo que Osvaldo tratava com a deferência reservada a quem assina contratos. O mesmo cujo nome Marlene havia ouvido pela primeira vez na boca de seu pai, décadas atrás, pronunciado com orgulho genuíno. E depois, muito mais tarde, num quarto pequeno com a janela fechada, em tom de dor que não encontrava saída. Às 18h15, a equipe se reuniu no corredor dos fundos para o briefing. Osvaldo informou que havia 3 reservas para grupos naquela noite e um jantar de negócios confirmado na mesa 7. Distribuiu as posições com a eficiência de quem escalou times por anos. Marlene ficou com as mesas 1 a 6, o setor da janela sul, e com as mesas 18 a 21 no fundo direito. A reserva das 20 horas na mesa 4 é VIP, disse Osvaldo, sem levantar os olhos do tablet. 2 lugares. Atendimento padrão premium. Marlene, essa é sua mesa. Ninguém perguntou o nome. Dentro do Vila Dourada não era necessário. Mesa 4, janela sul, 2 lugares, padrão premium. Havia apenas uma configuração no restaurante que recebia essa descrição de forma consistente e repetida. Os primeiros clientes chegaram às 19h20. Um casal mais velho na mesa 2, discretos que pediram o menu degustação completo sem consultar os preços. Um grupo de 4 executivos na mesa 15, ruidosos, que pediram uísque antes de abrir o cardápio. Uma mulher sozinha na mesa 12, que leu o cardápio 2 vezes do início ao fim e pediu apenas uma salada de rúcula e um chá de camomila. Marlene circulou entre as mesas, com a cadência que havia aprendido ao longo de muitos anos nessa profissão. Passos firmes e silenciosos, postura ereta, expressão neutra com uma camada muito fina de amabilidade por cima. Não era uma expressão falsa, era uma expressão profissional, a que ela havia escolhido com o mesmo critério que escolhia os sapatos certos para um turno de 10 horas. Havia uma arte considerável nisso, que a maioria das pessoas jamais perceberia do lado de fora. A arte de estar completamente presente num ambiente sem que ninguém ao redor realmente note que você existe. Às 20h03, a porta principal do Vila Dourada se abriu. Marlene estava de costas, finalizando o pedido do casal da mesa 2. Não precisou se virar de imediato para saber. Houve um movimento sutil no salão. Não um barulho exatamente, mas uma espécie de reorganização silenciosa da atenção coletiva, como quando uma luz muda de direção numa sala. Osvaldo se deslocou da posição que ocupava perto da entrada, com uma agilidade que não exibia para mais ninguém. Doutor Marcílio, que prazer recebê-los aqui esta noite, disse Osvaldo. A voz estava meio tom mais alta que o normal. A mesa está pronta, pode me acompanhar. Marlene anotou o último pedido do casal, confirmou com um sorriso breve e se virou. Marcílio Fabrício tinha 62 anos e a aparência de quem nunca precisou correr atrás de nada que importasse de verdade. Era alto, de ombros ainda largos, cabelos completamente brancos penteados para o lado, com a precisão de um homem que dedica atenção ao espelho toda manhã, e não considera isso vaidade, mas cuidado. O terno era cinza chumbo, levíssimo. O lenço no bolso era branco com a dobra exata. Os sapatos faziam um som limpo e ritmado no piso de mármore a cada passada. Havia nele uma qualidade de permanência, de algo que existiu por tempo suficiente para parar de precisar provar que existe. Ao lado dele, Elaine Fabrício entrou como se estivesse chegando a um lugar que lhe devia alguma coisa há bastante tempo. Elaine tinha 55 anos e usava isso como credencial de sofisticação conquistada. Cabelos castanhos claros com luzes platinadas, corte arquitetônico, que não admitiria um fio fora do lugar. Os brincos eram de ouro com pedras que captavam a luz das luminárias com uma precisão que parecia premeditada. Ela avaliou o ambiente ao entrar com o olhar que classifica tudo em categorias sem demorar em nenhuma. A decoração, as outras mesas, os outros clientes. Quando seus olhos passaram brevemente pela área de serviço, não houve registro visível. Para Elaine, garçonetes existiam na mesma categoria funcional que os utensílios, presentes quando necessários, invisíveis quando não eram chamados. Osvaldo os conduziu até a mesa 4 com o ritual habitual. Puxou a cadeira de Elaine com um gesto que seria considerado excessivo em qualquer outro contexto. Ela sentou sem agradecer. Marlene esperou o tempo adequado,
Deixou-se instalar, tocar os guardanapos, ver as velas acesas, e então se aproximou com a postura de sempre. Boa noite. Posso trazer a carta de bebidas enquanto os senhores decidem o jantar? Elaine não levantou os olhos do menu. Água com gás à francesa, não a nacional. E o cestinho de pão que chegue quente desta vez. Da última vez estava frio quando chegou. Garanto que vai chegar quentinho, disse Marlene. Marcílio estava com os olhos no cardápio de bebidas. No espaço de 2 ou 3 segundos, levantou o olhar. Foi um olhar breve, distraído, do tipo que as pessoas lançam a funcionários de serviço sem realmente enxergar. Mas Marlene estava olhando diretamente para ele, e nesse segundo de quase contato, ela registrou cada detalhe do rosto que conhecia apenas por fotografias antigas. Rosto que havia ficado na memória não pelo que era, mas pelo que havia feito. Ele não a reconheceu. Naturalmente, Marlene era uma garçonete com avental branco num restaurante que ele parcialmente financiava. Não havia razão alguma para ele conectar aquele rosto anônimo ao nome que havia escolhido apagar anos atrás. O Barolo, por favor, disse Marcílio, indicando o rótulo com o indicador. Temperatura adequada desta vez. Imediatamente, disse Marlene. Ela se afastou com os passos regulares de sempre. Passou pela cortina de serviço, entrou na copa, colocou o pedido no sistema com a mão direita e ficou parada por 3 segundos exatos, a mão esquerda apoiada no mármore frio da bancada. Dalva apareceu ao lado dela com a silhueta discreta de quem aprendeu a se mover pelo mundo sem chamar atenção desnecessária. Foi ele? Marlene respirou devagar, uma vez completa. Foi. Dalva não disse mais nada. Pegou a garrafa de água com gás e saiu para o salão. Marlene ficou olhando para a parede branca à sua frente por mais 1 segundo. Depois endireitou o avental, apanhou o cestinho de pão que o forno havia acabado de soltar e voltou para o salão. Na terceira passagem pela mesa 4, Elaine ergueu a mão sem olhar para cima. Esta taça tem uma marca. Marlene olhou. A taça estava impecável. Desculpe, senhora. Troco agora. Que graça em pedir qualquer coisa aqui, disse Elaine para Marcílio em voz baixa, mas calibrada o suficiente para ser ouvida por quem estava a 1 metro. Marlene trocou a taça sem comentário e voltou para a copa. Respirou uma vez. Voltou ao salão. Às 22 horas a conta chegou numa pasta de couro. Marcílio assinou sem consultar o valor. Elaine já estava de pé, casaco nos ombros, olhos na direção da saída. Quando saíram, os olhos de Marcílio varreram o salão de forma automática, o olhar de quem verifica sua propriedade sem precisar de motivo específico. Por um instante, pousaram na direção de Marlene. Ela sustentou o olhar com a neutralidade de 2 anos de treino. Ele virou para a saída sem hesitação. A porta fechou. O salão continuou. Dalva chegou ao lado de Marlene para recolher a mesa. E aí? Marlene pegou a taça de Marcílio pela haste, devagar, e colocou na bandeja. Hoje não é a noite. Mas vai ter uma noite? Marlene olhou para a porta fechada. No bolso do avental que ela nunca usava para guardar canetas, havia um envelope fino, fechado, com um nome escrito na frente. O nome era Marcílio Fabrício. E ele estava lá havia 3 semanas esperando. Vai, disse ela. Logo. E na manhã seguinte, o Vila Dourada estava fechado para clientes. Havia um turno de manhã reservado para manutenção, reposição do estoque da adega, recebimento de hortifrutis do fornecedor, limpeza a fundo. Marlene não precisava estar lá, mas Dalva havia mandado uma mensagem às 7h40, pedindo para encontrá-la às 9h, na área externa dos fundos, onde ficavam 2 cadeiras de plástico embaixo de uma cobertura de alumínio que a equipe de serviço usava nos intervalos. Marlene chegou às 8h50 com 2 copos de café da máquina da copa. Dalva já estava sentada, as mãos sobre os joelhos, o olhar voltado para o pequeno jardim sem dono no canto do estacionamento dos fundos, uma samambaia que sobrevivia sem ser regada, um coquinho que havia nascido sozinho de uma semente trazida pelo vento, e uma espada de São Jorge que crescia com aquela dignidade tranquila das plantas que não dependem de ninguém para continuar existindo. Dalva pegou o café sem dizer nada por um tempo. Havia uma qualidade especial de paciência nela, que Marlene aprendera a reconhecer e a confiar. A paciência de quem sabe que as coisas chegam quando estão prontas para chegar,
e que tentar forçar só as machuca no caminho. Meu pai se chamava Valdir, disse Marlene sem preâmbulo. Valdir Pinheiro. Trabalhou 31 anos para a família Fabrício. Dalva não disse nada. Segurou o copo com as duas mãos e deixou o silêncio abrir espaço para o que viesse. Valdir Pinheiro havia chegado ao grupo Fabrício com 24 anos e uma mala pequena, vindo do interior do Paraná, com o diploma de técnico em contabilidade enrolado dentro de uma toalha para não amassar. Era um homem de poucos ornamentos. Não porque lhe faltassem palavras, mas porque havia aprendido desde cedo que as pessoas que falam menos geralmente entendem mais. Hélio Fabrício havia-o contratado numa entrevista de 20 minutos e depois disse para a secretária que havia encontrado alguém que entendia de números sem precisar se gabar disso. Meu pai era meticuloso por temperamento, disse Marlene. Guardava tudo. Tinha uma caligrafia de contador antigo, pequena e muito precisa, e registrava cada movimentação num caderno de papel antes de lançar no sistema. Na mão primeiro, depois no computador. Porque achava que o papel não mentia e não desaparecia da forma que os arquivos digitais podiam desaparecer quando as pessoas queriam que desaparecessem. Em 31 anos, a confiança de Hélio Fabrício nele nunca foi questionada uma única vez. Marlene tomou um gole de café. Quando Hélio morreu, Marcílio herdou o grupo. E no começo, tudo pareceu continuar. Meu pai na mesma sala, com os mesmos cadernos. Mas depois chegou uma consultoria externa que ninguém havia pedido. Um sistema de gestão novo que só a equipe nova sabia operar. Reuniões para as quais meu pai não era mais convocado. Documentos para assinar sem que ninguém explicasse o contexto. Uma pomba pousou no vaso de samambaia. Ficou um instante imóvel. Voou. Ele foi percebendo que estava sendo empurrado para fora. Mas não saiu. Tinha 31 anos de casa. Acreditava que lealdade era uma moeda que circulava nos dois sentidos. Acreditava que o filho do patrão que o havia contratado guardaria pelo menos o respeito por tudo que havia sido construído ao longo de décadas. Mas não guardou. 2 anos depois da morte de Hélio, meu pai foi chamado ao escritório de Marcílio numa manhã de quarta-feira. Quando chegou, havia outras pessoas na sala, 2 homens da consultoria e um advogado que ele nunca havia visto antes. Disseram que os auditores tinham encontrado discrepâncias nos registros de um período de 3 anos, saques não documentados, o nome de meu pai associado a movimentações que ele não havia feito nem autorizado. Dalva estava muito quieta. Era a quietude de quem contém reação porque sabe que a outra pessoa precisa terminar de falar. Meu pai nunca desviou nada em 31 anos de trabalho. E tinha documentos para provar. Pediu 48 horas para reunir tudo. Mas em 48 horas, o advogado de Marcílio protocolou a demissão com justa causa antes que qualquer defesa pudesse ser apresentada de forma adequada. Os documentos que meu pai havia reunido foram chamados de materiais adulterados na contestação. O processo trabalhista se arrastou por anos com recursos em cima de recursos. O nome que havia construído durante toda a vida adulta ficou marcado por uma acusação que nunca foi formalmente retirada. Marlene ficou um instante em silêncio. E ele foi adoecendo. Não de uma vez. Foi devagar, como quando uma estrutura começa a ceder em pontos que ninguém vê de fora. O processo não avançava. O dinheiro que havia guardado foi sendo consumido pelos advogados e pelos recursos, e pelas cópias de documentos, e pelas taxas de cartório. 7 anos atrás, o coração dele parou numa manhã de sábado. O processo foi arquivado junto com tudo que ele havia carregado. Dalva colocou o copo no chão devagar. Como você ficou depois disso? Trabalhando. Marlene disse isso sem dramatismo, como ele sempre fez. Ele me ensinou que você segura o que pode e continua se movendo. Que a indignação que não se transforma em ação é só dor sem utilidade. Ela parou. Antes de morrer, ele me deu uma lata de biscoito. Dessas antigas, de metal, que as avós guardam na prateleira da cozinha. Dentro havia os cadernos de registro manual, cópias de comprovantes, recibos de cada passagem bancária do período em questão e uma carta, endereçada a Marcílio Fabrício, escrita em papel de carta com a letra pequena e precisa, com a data no canto superior direito como ele colocava em tudo. Uma carta que ele nunca enviou porque havia chegado à conclusão de que ninguém ouviria, mas que existia,
que estava em papel com a letra dele, com a verdade dele. Dalva ficou olhando para ela por um tempo considerável. O sol havia mudado de posição e a sombra da cobertura de alumínio já não cobria mais as duas cadeiras inteiras. E o envelope no avental tem essa carta, uma cópia e uma carta minha. Marlene. A voz de Dalva tinha o peso cuidadoso de quem sabe que a próxima pergunta importa. Você sabe o que está fazendo? Sei. Marlene endireitou as costas. E sei o que não estou fazendo. Não vou criar escândalo. Não vou exigir nada em público. Não estou pedindo dinheiro nem abrindo processo. Quero que ele saiba que existe alguém que tem a história completa, que a versão que ele conta para si mesmo sobre aquele período, de que foi necessário, de que foi justificado, de que meu pai era culpado, não é a única que sobreviveu, e que eu tenho as provas disso guardadas em papel, com a letra de um homem que construiu 31 anos de trabalho honesto. Dalva ficou olhando para ela por mais alguns segundos. Depois disse, devagar, com a convicção simples de quem decide uma coisa e pronto. Tudo bem, eu estou do seu lado. Marlene assentiu. Havia algo naquelas palavras simples de Dalva que atingia um lugar que não estava acostumado a ser alcançado. Não por falta de merecimento, mas porque Marlene havia aprendido a operar em silêncio por tanto tempo que o apoio de outra pessoa soava como um idioma que ela entendia, mas raramente usava. Elas ficaram mais alguns minutos naquelas cadeiras de plástico, com os cafés esfriando na mão, sem precisar de mais palavras. O sol havia subido o suficiente para aquecer a cobertura de alumínio por cima delas, e lá dentro da copa alguém havia ligado o rádio baixinho, uma música que chegava em fragmentos, sem ser possível identificar qual era. Marlene pensou em Valdir naquelas manhãs de sábado, em que ele sentava à mesa da cozinha com os cadernos e o café e a janela aberta, e não havia nada urgente. E o silêncio era diferente. Era o silêncio de quando as coisas estão no lugar certo, não o silêncio de quem está esperando a próxima coisa a acontecer. Ela não havia tido muitos desses sábados desde que ele morreu, mas havia guardado todos os que tinha. Naquela tarde, o Vila Dourada reabriu às 19 horas. Marlene entrou às 17 e havia nela algo diferente que não se via na superfície. Não na postura, não nos passos, não no avental branco ou no coque alto. Era algo mais interno, do tipo que acontece quando uma decisão finalmente desce da cabeça para o corpo e encontra seu lugar definitivo. Elaine Fabrício chegou sozinha às 19h40. Sem Marcílio, sem reserva, com o celular na mão e uma expressão de quem havia tido um dia que não havia cooperado com os planos. Osvaldo a recebeu com toda a deferência habitual. Sorriso largo, gesto de boas-vindas, as palavras certas no tom certo, e a conduziu pessoalmente até a mesa 4, o setor de Marlene. A refeição de Elaine transcorreu com a frieza eficiente de alguém que come sozinha não por prazer, mas para cumprir uma necessidade do corpo enquanto o pensamento está em outro lugar. Ela pediu entrada de carpaccio, taça de branco seco, recusou a sugestão de prato principal e eventualmente pediu uma sopa. Quando Marlene trouxe a sopa, Elaine olhou para a tigela por um segundo que durou um pouco mais do que precisaria para alguém que está com fome e quer comer. Está fria. Marlene se inclinou discretamente. A sopa estava quente. Ela havia testado a temperatura com o polegar na lateral da tigela antes de sair da copa, como fazia com todos os pratos de todos os clientes, todo turno. Posso trocar por outra, se a senhora preferir. Prefiro que os funcionários daqui soubessem fazer o trabalho deles direito da primeira vez, disse Elaine. Voz baixa, precisa, calibrada para alcançar exatamente quem precisava alcançar, sem se expandir para além de 1,5 metros. Osvaldo já estava se movendo do outro lado do salão. Chegou em poucos passos, tablet embaixo do braço, sorriso em posição de emergência. Tá alguma questão, senhora Elaine? O serviço desta mesa tem sido consistentemente abaixo do padrão desta casa, disse Elaine. Já é a segunda vez nesta semana. Osvaldo olhou para Marlene com a expressão de quem havia tomado uma decisão muito antes daquela conversa começar. Com um gesto discreto e definitivo, indicou que ela podia se afastar da mesa. Marlene se afastou. Foi para a copa. Colocou a bandeja na bancada com precisão e silêncio. Pegou os pedidos da mesa 18 e voltou ao salão pelo corredor oposto,
com os passos regulares e firmes de sempre, os mesmos de todos os outros turnos, de todos os outros anos. Mais tarde, depois que Elaine havia saído e o turno havia esfriado para o fechamento, Dalva encontrou Marlene na copa, com a expressão de quem tem alguma coisa para dizer, mas está escolhendo as palavras. Osvaldo falou com alguém do grupo Valente depois do jantar, disse ela em voz muito baixa. Elaine mandou mensagem para Marcílio durante a refeição, e ele respondeu com alguma instrução. Marlene ficou parada. Você sabe o conteúdo? Não exatamente, mas Osvaldo ficou o resto do turno com aquela expressão de quem vai ter que dar uma notícia que preferia não precisar dar. Marlene olhou para o avental pendurado no gancho, para o bolso onde o envelope estava, fino e fechado, com um nome escrito na frente que havia esperado muito tempo para ser lido pelas mãos certas. Então vai ser antes do que eu tinha planejado, disse ela em voz baixa. Naquela noite, ao sair pela entrada de serviço, ela parou um instante na calçada. A rua estava quieta, o ar frio do fim da noite chegando pelo lado do parque. Ficou ali com a bolsa no ombro e os sapatos de borracha na mão. Pensou na lata de biscoito na prateleira de casa, na letra pequena e precisa de todos aqueles cadernos, na carta que havia esperado 7 anos para encontrar o caminho certo. Desceu a calçada em direção ao ponto de ônibus, com a cabeça erguida e os passos firmes. A hora estava chegando. E a conversa com Osvaldo aconteceu na manhã seguinte. A sala de gerência nos fundos do Vila Dourada era pequena. Uma mesa de compensado com arranhões antigos em 2 bordas, uma estante de arquivos com caixas empilhadas sem critério aparente, um calendário de fornecedor na parede com o mês errado ainda virado. A janela alta e estreita dava para o mesmo estacionamento dos fundos, onde Marlene e Dalva tinham tomado café 2 dias antes. A samambaia estava visível lá embaixo, quieta como sempre. Osvaldo estava sentado quando Marlene entrou. O tablet estava sobre a mesa, mas fechado. Ele estava olhando para a porta. Senta, disse ele. Marlene sentou na cadeira do outro lado. Era uma cadeira de plástico, a mesma espécie das cadeiras da área de descanso, não uma de escritório com encosto regulável. Aquele detalhe comunicava algo antes que qualquer palavra fosse dita. Marlene, você está no Vila Dourada há 2 anos. Osvaldo falava com a precisão medida de alguém recitando o que havia preparado, linha por linha, sem espaço para improviso. Seu desempenho técnico é bom, poucas ocorrências formais, bom relacionamento com a equipe. Mas nos últimos dias, chegaram ao conhecimento da administração questões relacionadas ao atendimento de clientes específicos. Clientes de relevância para a casa manifestaram desconforto com o serviço da sua posição. Entendo, disse Marlene. Osvaldo esperou um instante. Era evidente que havia se preparado para um tipo diferente de resposta, algo que lhe desse material, que criasse um debate, que o colocasse no papel de árbitro razoável entre partes. Marlene ficou parada na cadeira, as mãos sobre os joelhos, os olhos em cima dele com uma atenção calma que não recuava. A decisão que chegou da administração do grupo, aquela frase com aquela construção que distribuía a responsabilidade para um ponto impreciso e distante, é de realocar você para outra unidade, uma transferência interna, mesmo cargo, mesmo salário, em outra unidade da rede. Marlene conhecia o arranjo, uma unidade menor, um turno mais inconveniente, um bairro com mais 1 hora de deslocamento somada ao dia. O mecanismo de saída que não era chamado de demissão porque, no papel, não o era. O tipo de pressão que funcionava por acúmulo, não por declaração, até que a pessoa pedisse demissão por conta própria e o empregador não precisasse pagar o que devia. Quando começa? Perguntou ela. Depois de amanhã. Hoje e amanhã você termina o turno normalmente aqui. Está bem, disse Marlene. Osvaldo ficou olhando para ela 1 segundo além do necessário. Você não tem nenhuma questão? Não. Ela saiu da sala com os mesmos passos com que havia entrado. Passo firme, postura ereta, nenhuma pressa visível. No corredor estreito, Dalva estava parada com os braços cruzados, o rosto com a expressão de quem ficou do lado de fora esperando e já sabe o diagnóstico antes de perguntar. Marlene chegou até ela, continuou andando, entrou na copa. Dalva veio atrás. O que ele disse? Transferência. Começa depois de amanhã. Dalva ficou parada.
Havia na expressão dela uma mistura de indignação e dor que ela deixou aparecer sem tentar controlar. Não está certo. Você não fez nada que... Dalva. Marlene se virou para ela. Eu sei, e você sabe. Mas ir discutir com Osvaldo não vai mudar a decisão. A decisão não veio do Osvaldo. Então eu falo com o grupo. Mando uma carta, junto à equipe. Dalva. Marlene colocou a mão levemente no ombro dela. Não é necessário. Está tudo bem. Havia algo na voz de Marlene naquele momento. Não resignação. Não era isso. Era uma outra qualidade mais difícil de nomear. Do tipo que aparece quando uma pessoa sabe exatamente onde está no meio de uma história e sabe que a próxima cena já está organizada. Dalva ficou olhando para ela com atenção. Amanhã é meu último turno aqui, disse Marlene em voz baixa, e amanhã eu sei o que preciso fazer. Dalva ficou parada por um momento. Depois assentiu uma única vez, com o peso cuidadoso de quem decidiu confiar. Elas ficaram em silêncio na copa por alguns segundos. Lá fora, a cozinha havia começado a se movimentar. O ruído das panelas, a voz do chefe dando instruções para o turno do almoço que havia começado. O Vila Dourada funcionava em dois mundos diferentes que se ignoravam completamente. O mundo da cozinha, com seu barulho e calor e urgência, e o mundo do salão, com seu silêncio calculado e superfícies polidas. Marlene havia aprendido a transitar entre os dois sem pertencer completamente a nenhum. Uma coisa, disse Dalva em voz baixa, seja o que for que você vai fazer amanhã, Marlene, seja cuidadosa. Não estou dizendo para não fazer. Estou dizendo para não se machucar no processo. Não vou me machucar, disse Marlene. Como você pode ter certeza? Marlene ficou olhando para ela por um momento. Porque não estou fazendo nada que exija defesa. Estou apenas entregando alguma coisa que pertence a ele. Uma informação que é dele por direito saber. O que ele faz com isso depois é a parte que não está nas minhas mãos. Dalva ficou em silêncio por um instante. Depois disse, você parece muito com seu pai quando fala assim. Marlene não respondeu. Mas havia algo no rosto dela que se moveu levemente. Não um sorriso, mas algo próximo disso, da espécie que aparece quando alguém diz exatamente a coisa certa sem saber que era a coisa certa. O resto daquele turno, Marlene trabalhou como havia trabalhado em todos os outros. Cada mesa recebida com atenção, cada pedido anotado com precisão, cada prato servido no ângulo certo. Havia uma qualidade diferente naquele trabalho naquela tarde, mas ela ficava por baixo da superfície e ninguém teria conseguido apontá-la de fora. Era a qualidade de quem faz algo pela última vez e quer fazê-lo direito. Não porque alguém vai notar, mas porque a forma como a pessoa termina as coisas diz alguma coisa sobre ela. Naquela noite, Marlene chegou em casa às 11h30. O apartamento era pequeno, sala e quarto, cozinha com janela que dava para a lateral do prédio vizinho, banheiro com o espelho que ela havia comprado numa feira e pregado ela mesma com uma bucha e 2 parafusos. Havia morado lá 4 anos. Era o tipo de lugar que a maioria das pessoas usava como ponto de partida e que para alguns se tornava, sem aviso, o lugar definitivo. Marlene havia feito as pazes com esse apartamento sem drama. Ele era silencioso, era dela, e tinha uma prateleira na sala que cabia a lata de biscoito ao lado do vaso de cerâmica que havia sido da avó de Valdir. Ela foi direto à prateleira. A lata era retangular, de metal com fundo azul escuro e flores brancas em relevo ao redor. O tipo que havia sido comum em feiras do sul do país em décadas passadas, que as avós usavam para guardar documentos, cartas e dinheiro que não era para banco. A tampa encaixava com uma pressão seca e exata que Marlene havia repetido centenas de vezes desde aquele quarto de hospital, mas que ainda carregava o peso de um ritual que não se reduz pela repetição. Ela a abriu na mesa da sala, com a luz da cozinha acesa. Os 4 cadernos de capa dura estavam no fundo, caligrafia pequena e precisa no canto inferior direito de cada capa, marcando o número de sequência. Por cima deles, os comprovantes e recibos organizados por período, presos com elásticos que haviam endurecido com o tempo, mas não haviam arrebentado. E no topo de tudo, numa folha de papel de carta dobrada em 3, a carta com a data no canto superior direito, dia, mês e ano, como ele sempre datava tudo, e o nome de Marcílio Fabrício escrito na parte de cima, sem exclamação, sem apelo,
Só o nome. Marlene havia lido aquela carta muitas vezes. Sabia de cor a sequência dos parágrafos e sabia onde a letra de seu pai ficava um pouco menor, nos trechos onde a emoção estava mais perto da superfície, onde as palavras pareciam custar mais, e onde a letra ficava mais firme e espaçada, nos trechos em que ele voltava ao terreno dos fatos e dos números, que era onde ele sempre se sentia mais capaz de se defender. Mas naquela noite, ela leu tudo de novo, devagar, do começo ao fim. Naquela noite, o silêncio do apartamento tinha uma textura diferente de outros silêncios. Não havia rádio, não havia televisão, não havia a voz de ninguém, além das que viviam apenas na memória. Marlene sentou à mesa com a carta na mão e deixou o silêncio ser silêncio por alguns instantes, antes de começar a ler. Valdir havia começado sem preâmbulos. Havia descrito o período em questão com precisão contábil. As datas, os valores, as movimentações que constavam nos registros eletrônicos alterados, comparadas ao que os cadernos manuais mostravam linha por linha. Havia citado os nomes dos homens da consultoria e do advogado que estavam na sala naquela manhã. Havia descrito cada frase dita, a posição das cadeiras, a luz que entrava pela janela do escritório. No meio da carta, havia um parágrafo mais curto do que os outros. Valdir escrevia assim quando algo pesava mais. Usava menos palavras, porque precisava que cada uma carregasse mais. Ele havia escrito que não guardava raiva, que havia pensado nisso muitas vezes e chegado à conclusão de que raiva era uma carga que não cabia mais dentro dele. Que o que guardava era uma tristeza diferente. A tristeza que aparece quando a pessoa percebe que confiou demais na ideia de que o trabalho honesto protege quem o faz. Que a verdade que havia reunido não era para destruir ninguém. Era para existir. Para que houvesse em algum lugar um registro que dissesse com clareza: isso aconteceu. Eu vi. Eu sei. Marlene dobrou a carta de volta nas 3 dobras originais e a colocou sobre a mesa. Abriu a gaveta e tirou a folha que havia escrito na semana anterior, depois de 3 rascunhos que havia descartado por serem longos demais, cheios demais, raivosos demais, coisas que não faziam parte do que ela queria dizer. A carta dela era curta. Ela havia escrito que era filha de Valdir Pinheiro, que havia passado 2 anos no Vila Dourada, à espera do momento certo, que não estava ali por vingança. Essa palavra não fazia parte do vocabulário que seu pai havia lhe ensinado, que estava ali porque certas coisas precisam ser ditas para existir de forma completa no mundo, não apenas na memória de quem as viveu. Que os documentos em anexo eram de Valdir, escritos pela mão dele, guardados com o cuidado de quem sabia que a verdade em papel dura mais do que qualquer versão conveniente. E a última linha dizia apenas: o nome dele merecia ser dito em voz alta. Marlene dobrou as 2 cartas juntas dentro do envelope, fechou o envelope, escreveu o nome na frente com a caneta de sempre, guardou na bolsa, no bolso externo, acessível. Apagou a luz da cozinha, foi para o quarto. Se deitou na cama com o teto escuro acima, o apartamento quieto ao redor. Amanhã era o último turno. Ela sabia o que fazer, sabia como fazer, e sabia, com a clareza de quem chegou ao final de um caminho longo sem ter se perdido no meio, que era a hora certa. Ficou assim por alguns minutos, não com ansiedade, mas com a quietude de quem está de paz com a decisão que tomou e não precisa mais revisitá-la. Pensou em Valdir naquelas manhãs de sábado, quando ele sentava à mesa da cozinha com os cadernos e o café, e havia tempo suficiente e silêncio suficiente, e a janela estava aberta para o sol de manhã. Pensou que ele nunca soube que ela havia guardado todos esses sábados dentro de si, disponíveis quando precisasse. Ela precisava agora, e eles estavam lá. E o último turno de Marlene no Vila Dourada começou como todos os outros. Ela entrou pela porta de serviço às 16h48, pendurou a bolsa no armário de número 7, vestiu o avental branco, prendeu o coque, pegou o bloco e a caneta e foi para o salão. Dalva já estava lá ajeitando os cardápios. Quando Marlene entrou, ela a olhou brevemente, sem perguntar nada, sem dizer nada. Era o tipo de olhar que carregava tudo necessário em pouquíssimo tempo. Estou aqui. Eu sei. Pode contar. Marlene assentiu 1 centímetro e foi para a sua posição. O briefing foi às 16h55.
Osvaldo distribuiu as posições sem olhar para Marlene por tempo suficiente para parecer que estava evitando. Havia 2 reservas para o jantar e uma mesa de almoço tardio. Um cliente frequente com um convidado de negócios, confirmado para as 13h45, já atrasado para o horário habitual. Marlene ficou com as mesas da janela. Setor 1 a 6. Mesa 4 estava no seu setor. O almoço de negócios chegou às 14h10. Marcílio Fabrício entrou sozinho desta vez, sem Elaine, com um homem que Marlene não reconheceu, mais jovem, com o tipo de postura de quem está numa reunião importante e quer que isso seja percebido. Os 2 se acomodaram na mesa 4 com a eficiência de quem chegou para tratar de assunto específico. Marlene se aproximou com a bandeja de água. "Boa tarde", disse ela com a voz calibrada e o sorriso profissional no lugar certo. Marcílio pegou o cardápio sem levantar os olhos. O homem mais jovem pediu espumante para começar. A conversa entre os 2 retomou imediatamente, em voz baixa, com o ritmo comprimido de uma negociação em andamento. Marlene serviu a mesa durante todo aquele almoço. Trouxe as bebidas, as entradas, os pratos. Perguntou sobre a temperatura dos alimentos. Retirou os pratos vazios, reabasteceu a água. Fez tudo com a precisão do trabalho que havia feito por anos, sem hesitar, sem errar, sem dar ao ambiente qualquer sinal de que naquela tarde havia algo diferente no ar. Em 3 passagens pela mesa 4, ela observou Marcílio com a atenção discreta, que anos de serviço ensinam. O tipo de observação que capta detalhes sem transformar o olhar em encarada. Ele gesticulava ao falar, não excessivamente, mas com aquele tipo de movimento de mãos de quem está acostumado a conduzir conversas. A voz era baixa e controlada. O homem mais jovem fazia anotações num tablet, assentindo nos momentos certos. Era uma reunião eficiente, o tipo de almoço de trabalho onde a comida existe principalmente como cenário. Marlene trouxe os pratos principais e perguntou se estava tudo ao gosto dos senhores. Marcílio respondeu com um aceno breve, sem levantar os olhos da conversa. Ela se afastou. Ficou parada perto da copa por um instante, de costas para o salão, olhando para a bancada de mármore branco. Havia uma rachadura fina no canto esquerdo da bancada que ela havia notado meses atrás e que nunca havia sido reparada. Ela a conhecia de cor, assim como conhecia de cor cada detalhe do Vila Dourada, cada falha pequena que ficava invisível para quem só visitava. A diferença era que ela havia olhado para todos esses detalhes durante 2 anos e sabido que haveria um último dia em que os veria. Ela havia sempre soubido que esse dia estava no horizonte, esperando. A questão era o que ela faria quando chegasse. Ela sabia a resposta há muito tempo, mas havia. O envelope estava no bolso externo da bolsa, que estava no armário de número 7, nos fundos do restaurante. Marlene havia decidido na noite anterior que não ia carregá-lo no avental desta vez. Ia buscá-lo quando fosse a hora, porque a hora precisaria ser a hora certa, e ela saberia quando chegasse. O homem mais jovem encerrou o almoço antes de Marcílio. Houve um aperto de mão sobre a mesa, algumas palavras finais sobre um prazo e uma reunião na semana seguinte, e ele se levantou, verificou o celular, despediu-se de forma breve e eficiente e saiu. Marcílio ficou. Ele ficou com um copo de vinho, inclinado levemente para trás na cadeira, o olhar indo da janela para o salão e voltando à janela, o olhar desacelerado de alguém que terminou a parte urgente do dia e permite que o ritmo baixe um pouco. Havia nele, naquele momento, uma qualidade diferente da que Marlene havia observado nas outras vezes. Sem Elaine ao lado, sem a performance implícita do casal chegando a um lugar que lhes pertencia, ele parecia simplesmente um homem de 62 anos que havia almoçado e estava terminando o vinho. Marlene foi à copa, abriu o armário de número 7, pegou a bolsa, tirou o envelope do bolso externo com a mesma naturalidade com que tiraria a carteira. Colocou a bolsa de volta no armário, fechou a porta e foi em direção ao salão com o envelope na mão, dobrado ao meio, com o nome visível. Dalva estava perto da copa com uma bandeja, de costas para o salão. Quando Marlene passou por ela, Dalva não se virou, mas desacelerou ligeiramente. Marlene continuou caminhando. O salão estava calmo às 15 horas de uma tarde de semana. 3 outras mesas ocupadas.
Uma com 2 homens que liam documentos em silêncio, uma com um casal que estava claramente numa conversa difícil e não queria ser interrompido, uma com uma mulher sozinha que bebia café e lia um livro com a concentração de quem está em outro mundo. Osvaldo estava ao fundo, de olhos no tablet. Marlene se aproximou da mesa 4 com passos regulares. Marcílio estava de costas para o centro do salão, voltado para a janela. Ela chegou até a mesa pelo lado direito, onde ficava a taça de vinho que ele segurava levemente pelo cabo. Ela não disse nada em voz alta. Não anunciou, não perguntou, não pediu licença. Ela inclinou o corpo levemente, o suficiente para que a distância entre a boca dela e o ouvido de Marcílio fosse de menos de 30 centímetros. E disse em voz baixíssima, com a precisão de quem há muito sabe exatamente o que vai dizer: "Eu sei o que o senhor fez com Valdir Pinheiro." O efeito foi imediato e absolutamente silencioso. A mão que segurava a taça parou. Não afrouxou, não soltou. Simplesmente parou, como quando uma máquina interrompe o ciclo antes da etapa seguinte. Os ombros de Marcílio ficaram completamente imóveis. A cabeça não se virou. A taça ficou suspensa entre a mesa e o rosto, entre o gesto de beber e o gesto de pousar, num ponto que não era nenhum nem outro. Marlene colocou o envelope sobre a toalha branca, à frente dele, sem barulho. Endireitou o corpo, deu meia volta e caminhou de volta em direção à copa com os passos regulares e firmes de sempre, os mesmos de todos os turnos, de todos os anos. Não olhou para trás. Na copa ela ficou de pé por um instante antes de Dalva chegar. Havia pensado muitas vezes naquele momento. Na semana anterior, no mês anterior, havia imaginado como se sentiria depois. Havia imaginado um alívio imediato e claro, como quando se solta um peso que estava preso nos braços por tempo demais. Mas o que havia era mais suave do que isso. Era a sensação de uma coisa que estava incompleta, e agora estava completa. Não uma explosão, um encaixe. Na copa, Dalva estava esperando com a expressão de quem conteve o fôlego e agora pode soltar. Marlene colocou a bandeja na bancada e ficou em silêncio por alguns segundos. As mãos estavam firmes. "Feito?" perguntou Dalva em voz quase inaudível. "Feito", disse Marlene. Na mesa 4, Marcílio Fabrício ficou parado por um tempo que seria difícil de medir. A taça de vinho voltou para a mesa sem que ele a bebesse. Os olhos foram para a janela e ficaram lá, olhando para a rua lá embaixo, para os carros que passavam, para as pessoas que andavam pelo calçadão sem saber de nada. Depois, devagar, ele olhou para o envelope. O nome estava escrito na frente com letra firme, regular. O nome era o dele, e havia um peso na forma como aquele envelope estava sobre a toalha branca. Não o peso físico, que era quase nenhum, mas o peso de alguma coisa que aguardou muito tempo para chegar ao lugar certo. Marcílio abriu o envelope. As 2 folhas de papel estavam dobradas juntas. Ele as desdobrou com o cuidado de quem já sente, antes de ler, que o que há ali vai custar alguma coisa. A primeira carta era curta. A letra era firme e regular, a de Marlene. Ela explicava quem era: Valdir Pinheiro, a filha. 2 anos naquele restaurante, não por vingança, para que existisse em algum lugar. E a última linha: o nome dele merecia ser dito em voz alta. A segunda carta tinha a caligrafia diferente, menor, mais precisa, a de um contador antigo que registrava tudo à mão antes de lançar no sistema. Havia uma data no canto superior direito, e havia um nome no início: Marcílio Fabrício. Marcílio ficou parado com as 2 cartas na mão. O vinho estava intocado. O salão continuava ao redor com seus sons habituais. O tinir discreto de utensílios, o murmúrio de conversas, a música suave que o Vila Dourada sempre colocava no turno da tarde. E dentro do envelope ainda havia alguma coisa. Uma folha dobrada que era diferente das cartas. Ele a retirou com cuidado. Ao ver aquela folha, algo no rosto de Marcílio se alterou de forma muito pequena e muito precisa. Não uma expressão exagerada, não o tipo de coisa que alguém do outro lado do salão teria notado. Era uma alteração nos músculos ao redor dos olhos, a tensão de alguém que reconhece algo que não esperava ver de volta. Era uma cópia de uma página de caderno, caligrafia pequena e precisa em linhas horizontais, datas no canto esquerdo, valores no centro, uma coluna de anotações à direita.
o registro manual do período que havia sido o centro de tudo. Data por data, linha por linha, com a exatidão de quem anotou cada número no papel antes de lançar em qualquer sistema. Porque o papel não mentia e não desaparecia quando as pessoas queriam que desaparecesse. Marcílio ficou com aquela folha na mão por um longo tempo. O salão continuou ao redor. Os outros clientes saíram um a um. Osvaldo passou pela área e viu Marcílio parado com os papéis na mão e fez o gesto instintivo de se aproximar. Mas algo na postura fechada, nos ombros que não se viraram, no silêncio absoluto daquele homem sozinho numa mesa de dois, fez Osvaldo parar a meio caminho e desviar o percurso. Às 15h40 a mesa 4 estava vazia. Marcílio havia saído em silêncio. Deixara o dinheiro em cima da conta sem olhar o valor, como sempre fazia. Mas havia dobrado os papéis de volta e os colocado no bolso interno do paletó, com um gesto cuidadoso que não era o gesto de quem joga fora. Na copa, Marlene tirou o avental branco, dobrou e colocou sobre a bancada. Pegou a bolsa no armário de número 7. Passou pela copa, pelo corredor dos fundos, pela área de descanso com as cadeiras de plástico. Na saída, Dalva a esperava perto da porta de serviço. "Como você está?" perguntou Dalva. Marlene ficou um instante parada. Pensou na pergunta. Era uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, não era simples. "Aliviada", disse ela por fim. Saiu para a rua com a bolsa no ombro e o sol da tarde nos olhos. O ponto de ônibus ficava a 2 quarteirões. Era uma caminhada curta, o suficiente para sentir o ar, para deixar os ombros relaxar, para ouvir o som da cidade ao redor, sem precisar que ela estivesse em silêncio. Ela havia feito o que havia vindo fazer. O resto estava nas mãos que precisava estar. E a ligação chegou 3 dias depois. Naqueles 3 dias, Marlene havia trabalhado seus 2 turnos na pizzaria de Vila Madalena, dormido o suficiente para funcionar, comido em horários que faziam sentido para o turno e pensado no assunto apenas quando ele aparecia por conta própria, não porque estava sendo suprimido, mas porque havia chegado a um ponto de paz com o que havia feito que não precisava de mais revisão. Dalva havia mandado uma mensagem no 2º dia, apenas "Como você está?" Marlene havia respondido "Bem", e havia pensado em acrescentar mais alguma coisa, mas havia concluído que "bem" era exatamente o que precisava ser dito e que Dalva entenderia. Marlene estava num turno no novo restaurante, uma pizzaria no bairro de Vila Madalena, menor do que o Vila Dourada, com mesas de madeira sem toalha e um cardápio em lousa na parede. O ambiente era descontraído, o tipo de lugar onde os clientes ficavam mais tempo e pediam mais uma rodada sem cerimônia. Era um turno diferente, mais físico, menos formal. Ela havia chegado determinada a fazer bem o que havia para ser feito ali, que era o único tipo de chegada que sabia fazer. O celular vibrou no bolso do avental às 21h. Era um número que ela não tinha salvo. Ela olhou para a tela por um segundo, depois foi para a área de saída de serviço e atendeu. "Boa noite", disse a voz do outro lado. Era uma voz que ela não havia ouvido antes, masculina, medida, com a dicção de quem passou muitos anos em reuniões profissionais. "Estou ligando por solicitação de Marcílio Fabrício. Ele gostaria de conversar com a senhora." Marlene ficou parada por um instante. Depois disse: "Tudo bem, quando?" "Amanhã à tarde, se for possível para a senhora. Ele pode ir ao local de preferência da senhora, se preferir." Ela escolheu o mesmo café perto do parque, onde havia esperado o ponto de ônibus nas noites saindo do Vila Dourada. Era um lugar que ela conhecia, onde a mesa do canto ficava longe da porta e as outras mesas costumavam estar ocupadas por pessoas trabalhando em laptops que não prestavam atenção em nada ao redor. Chegou 10 minutos antes. Pediu água, esperou. Marcílio entrou às 3 da tarde com precisão que ela já havia aprendido a associar a ele. O mesmo terno escuro, o lenço no bolso, os sapatos que faziam o mesmo som limpo no piso. Mas havia algo diferente nele naquela tarde que ela notou antes mesmo de ele se sentar. A postura estava levemente diferente, não curvada, não abatida, mas com a rigidez habitual que havia saído de um dos ombros, como quando alguém carrega um peso por tanto tempo que o corpo adota a posição do peso e depois não sabe bem o que fazer quando ele é retirado. Ele se sentou. Pediu um café ao garçom. Ficou olhando para a xícara por um momento antes de olhar para ela. "Você é a filha de Valdir", disse ele. Não era uma pergunta.
Sou, disse Marlene. Marcílio ficou em silêncio por alguns segundos. Do lado de fora do café, uma criança passou correndo com uma bola. Alguém gritou um nome em tom de brincadeira e a vida comum da tarde continuou com toda a indiferença do mundo. Li as cartas, disse ele. Li mais de uma vez. Marlene ficou parada, os olhos em cima dele. Não disse nada. A carta do seu pai, começou Marcílio, e havia na voz dele algo que ela não havia esperado. Não era o tom defensivo que ela havia imaginado em alguns dos ensaios mentais que havia feito. Era um tom mais lento, como de alguém que está escolhendo palavras que precisam ser exatas e que sabe que não tem uma segunda chance de dizê-las certo. A carta do seu pai descreve o que aconteceu de uma maneira que eu precisei ficar com por alguns dias antes de conseguir responder, porque algumas partes eu não me lembro, outras partes eu me lembro de uma forma diferente, e outras partes eu me lembro exatamente como ele descreveu. Marlene esperou. Quando meu pai morreu, eu assumi o grupo num estado de caos interno que ninguém de fora via. Havia dívidas que Hélio havia contraído nos últimos anos de vida que não estavam em nenhum balanço oficial. Havia contratos problemáticos. Havia uma série de decisões que eu precisaria reverter de forma rápida ou o grupo não sobreviveria. E havia pessoas ao meu redor, consultores, advogados, que me diziam que certas medidas precisavam ser tomadas e que eram necessárias e que eram a única saída. E eu tomei essas medidas. Ele parou. Algumas delas eram necessárias. Outras, eu confiei em pessoas que não mereciam a confiança que dei a elas. Valdir Pinheiro, disse Marlene com a voz firme. Meu pai não desviou nada. Não, disse Marcílio. E essa palavra única tinha um peso diferente de tudo que havia sido dito antes. Eu soube disso. Não imediatamente. Demorou. E quando soube, o processo já estava em andamento, e os advogados disseram que reverter seria mais complicado do que deixar, que a empresa ficaria vulnerável, que havia risco. Ele parou de novo. Eu aceitei esse argumento, e nunca deveria ter aceitado. Marlene ficou olhando para ele por um tempo, que foi longo o suficiente para que o garçom passasse ao fundo sem que nenhum dos dois notasse. Meu pai passou os últimos anos da vida com o nome marcado por uma coisa que não fez, disse ela. Não conseguiu emprego compatível com a experiência que tinha. Passou por processos que ele não deveria ter precisado enfrentar. E morreu, sem que ninguém tivesse dito o que o senhor acabou de dizer para mim. Sim, disse Marcílio. Sim, ele não acrescentou nada a isso. Não havia defesa a acrescentar, e ele parecia saber disso. O café do garçom chegou. Ficou intocado por um tempo. Marlene havia imaginado aquela conversa de formas diferentes ao longo dos 2 anos. Em algumas versões, ela havia imaginado que Marcílio negaria tudo, que haveria a versão defensiva, a versão dos advogados, a versão de que os documentos eram insuficientes e que havia outro lado que ela não conhecia. Havia se preparado para essa versão também. Mas o que havia diante dela era um homem de 62 anos que havia passado 3 dias com 2 cartas dobradas no bolso do paletó. Ela havia notado o detalhe quando ele chegou, a forma como o paletó ficava levemente alterado do lado interno direito, e que havia chegado àquela mesa sem advogado, sem assistente, sozinho, para ouvir. Isso dizia alguma coisa. Não justificava o que havia acontecido, mas dizia alguma coisa sobre o que acontecia dentro de um homem quando a verdade que ele havia evitado por anos finalmente encontrava o caminho de volta. "O que você quer de mim?" perguntou Marcílio por fim. Não havia hostilidade na pergunta. Era uma pergunta real. Marlene havia pensado nessa questão muitas vezes. Nas versões mais antigas da resposta, havia uma lista. Reparação, reconhecimento formal, alguma forma de compensação. Mas ao longo do tempo, especialmente depois de reler a carta do pai, ela havia chegado a uma resposta mais simples. "Quero que o nome dele seja limpo", disse ela. "Não precisa ser público. Não estou pedindo comunicado de imprensa nem nada que exponha o senhor ou o grupo. Quero que haja um documento formal que reconheça que Valdir Pinheiro foi demitido de forma injusta e que as acusações contra ele não tinham fundamento. Um documento que eu possa guardar com as outras cartas. Para que exista." Marcílio ficou olhando para ela por um longo momento. "Posso fazer isso.
E quero que o processo trabalhista seja formalmente encerrado com reconhecimento de erro por parte do empregador. Para que o registro que existe sobre ele não seja o último registro. Isso também posso fazer. Marlene respirou devagar. Isso é tudo. Marcílio ficou em silêncio por alguns segundos, com os olhos na xícara de café que ainda não havia tocado. Há mais de uma coisa que eu devia ter feito de outra forma ao longo da vida. Seu pai era uma delas. Mas talvez a mais grave, porque ele não era alguém que havia se colocado no caminho de nada. Era apenas um homem que fazia o trabalho certo pelo motivo certo. Marlene não respondeu a isso. Havia coisas que ele precisava dizer e que não pediam resposta, que precisavam ser ditas para existirem, da mesma forma que a carta do pai havia precisado existir em papel para ser real. Eu vou cuidar dos documentos, disse Marcílio. Meu assistente vai entrar em contato com você nos próximos dias. Tudo bem. Ele ficou parado mais um instante, como se houvesse algo mais que ele havia preparado, mas não sabia bem como introduzir. Depois disse, você trabalhou no Vila Dourada por 2 anos esperando esse momento. Isso exige um tipo de paciência que eu raramente vejo. Mas não era paciência, disse Marlene. Era o tempo necessário. Marcílio assentiu. Havia algo no assentimento que era diferente dos outros gestos que ela havia visto nele. Mais real, mas sem proteção ao redor. Ele se levantou. Colocou o dinheiro em cima da mesa para as 2 consumações. Ficou de pé por um segundo, como se estivesse avaliando se havia mais alguma coisa a dizer. Seu pai era um bom funcionário, disse ele por fim. Mas mais do que isso, era um homem íntegro. E eu sabia disso. Ele saiu. Marlene ficou no café por mais 20 minutos. Bebeu a água devagar, olhou para o movimento da rua pela janela, ouviu o barulho habitual do lugar ao redor. Uma mesa atrás dela, 2 estudantes discutiam um trabalho com a intensidade desproporcionada de quem ainda não sabe que a maioria das coisas que parecem urgentes passam. Do lado de fora, o parque estava cheio de crianças e cachorros e adultos caminhando com os fones de ouvido. Ela pensou em Valdir. Não a versão desgastada dos últimos anos, não a versão do quarto de hospital com a janela fechada. A versão das manhãs de sábado, a mesa da cozinha, os cadernos abertos, o café, a janela com o sol e aquele silêncio que não era vazio, que era o silêncio de quando as coisas estão no lugar certo. Aquele silêncio ela havia carregado consigo. Ele haveria de gostar de saber que o papel, que não mentia, que não desaparecia, havia funcionado. Marlene pagou a conta, colocou a bolsa no ombro e saiu para a tarde. Havia um trabalho novo num bairro diferente, com mesas de madeira sem toalha e um cardápio em lousa, e clientes que ficavam mais tempo e não pediam taça sem mancha. Era um começo diferente, que vinha depois de um final que havia sido necessário. Ela desceu a calçada em direção ao ponto de ônibus com a cabeça erguida, os ombros soltos, os passos regulares de sempre. Havia terminado o que havia vindo fazer. Naquela noite ela mandou uma mensagem para Dalva. Eram 3 linhas. Ele concordou com tudo. Nome do meu pai vai ser limpo. Obrigada por estar do meu lado. Dalva respondeu em menos de 1 minuto, com 2 palavras. Eu sabia. E depois de um intervalo de alguns segundos, mais uma mensagem. Seu pai devia ser muito orgulhoso de você. Marlene ficou olhando para a tela do celular, enquanto o ônibus avançava pela cidade noturna, com os postes acesos e as calçadas ainda cheias de gente que ia e vinha com a urgência comum da noite. Ela olhou para as palavras de Dalva por um tempo que foi mais longo do que costumava ficar olhando para qualquer mensagem. Depois guardou o celular no bolso, apoiou a cabeça levemente no vidro frio da janela do ônibus e ficou olhando para a cidade que passava. E no bolso da bolsa, ao lado das chaves e da carteira, a lata de biscoito aguardava em casa, com os cadernos, com os comprovantes, com a carta de Valdir, com a carta dela. E em breve com um documento novo que dizia, de forma formal e irrevogável, Valdir Pinheiro era inocente. Sempre foi. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir que a verdade tem o seu próprio tempo. E se quiser ver mais histórias como essa, continua aqui. Tem muito mais chegando.